Olá pessoal, meu nome é André Traves, sou psicólogo de São Paulo, da região da Vila Mariana. E ontem eu visualizei uma questão aí na rede social sobre fanatismo religioso. E eu queria compartilhar com vocês quais são as semelhanças que a gente percebe aí dentro do meu dia a dia com relação a esse fanatismo, a dependência não química, a dependência química, aos relacionamentos abusivos. E aí eu queria ver com você, o que você acha que todos esses aspectos têm em comum? É importante que a gente possa perceber alguma questão de prejuízo que essa pessoa está tendo. Se ela percebe algum tipo de prejuízo, algum tipo de angústia, algum tipo importante a ser olhado frente a esses comportamentos que a gente vai perceber durante o dia a dia dessa pessoa. Por que eu falo isso, gente? Eu sempre percebo às vezes que a dependência química, ela é sanada unicamente porque o paciente desloca para um comportamento não químico, em que eu já falei em alguns momentos que esse comportamento não químico, às vezes ele é bem visto, ele é aceito socialmente ou com as pessoas que estão ao redor. Se a gente for pensar, por exemplo, um fanatismo religioso, as pessoas elas ficam tão diminuídas no sentido repertório quanto dependente químico, ou, por exemplo, ao uso de substância química. Eu não vejo outra coisa na minha frente a não ser essa questão religiosa. Eu não vejo nada mais na minha frente a não ser essa questão ao uso de substância. E quando eu falo que eu não vejo nada na frente, eu não estou falando que a pessoa só fica restrito a esse uso, só fica restrito, por exemplo, a tentar converter o outro, só fica restrito, por exemplo, a questão trabalhar o dia inteiro, mais de 12, 16 horas por dia, fica restrito apenas jogar na maquininha de bingo, fica restrito, por exemplo, a questão apenas da compulsão alimentar. Então não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu até tenho uma vida dia a dia, tá? Eu até produzo, até trabalho, até tenho minha família, tenho relacionamento, né? Cuido da minha saúde mental, cuido da minha questão aí religiosa, cuido das minhas necessidades fisiológicas, até cuido de tudo isso, mas o meu objetivo final é esse uso de substância. O meu objetivo final é essa questão religiosa. O meu objetivo final é essa questão aí de ninguém ficar me enchendo o saco porque eu estou trabalhando 20 horas por dia. Então, o meu objetivo final é estar vinculado a esses comportamentos, a essas questões que estão envolvendo essa impulsividade e essa compulsão. Então é importante que a gente reflita, que a gente pense sobre esses deslocamentos que vão ocorrendo. Eu estou falando isso porque eu vejo muito, às vezes, principalmente relacionamentos abusivos, né? O outro argumentar e questionar o porquê que eu sofri uma agressão física. Então, eu sofri uma agressão física porque eu provoquei o outro, porque eu estou usando determinado tipo de roupa. E isso dá o direito, né? Inconsciente, lógico que às vezes verbalizo isso, mas não tão consciente, que aconteceu isso porque eu provoquei. Porque eu permiti que aquilo acontecesse comigo. E aí eu não consigo sair dessa relação. É a mesma coisa que eu não consegui sair desse uso de maconha, por exemplo. Eu não consegui sair desse fanatismo religioso. Então é importante que a gente olhe e observe esses aspectos igualitários de todos esses pontos que eu coloquei. Porque às vezes a gente fica tão preocupado com esse uso de substância que aí aquela pessoa, por exemplo, que está fanática a um determinado pensamento, ou uma determinada postura, e quer impor para que você siga ou que você faça do mesmo jeito que eu começo a gerar conflito de relacionamento, eu começo a me isolar das pessoas que não pensam como eu começo a me isolar das pessoas que compartilham de outros pensamentos, de outras atitudes, eu começo a gerar conflitos, querer só me relacionar com pessoas ou com lugares que tenham mesmas vertentes do que eu. E isso começa a trazer um certo prejuízo, nem sempre, às vezes, tão perceptível pelo paciente, mas às vezes o outro começa a ficar incomodado e começar a pontuar para aquele paciente. Que é a mesma questão lá na dependência química, né? Às vezes o paciente não consegue ter a crítica quanto ao seu comportamento, quanto à sua dinâmica, quanto à sua postura. Mas o outro às vezes pontua e ele fala: ai, quando eu quiser eu paro, para de me encher o saco, né? Eu tenho meu dinheiro, eu trabalho para isso. E a mesma
mesma coisa, o ponto que às vezes a gente percebe do fanatismo, algumas questões de pensamento, de postura, de dinâmica, né? A vida é minha, tome a conta da sua vida. Eu faço o que eu quero, faço o que você quer da sua vida. Não vem impor o que eu penso, mas eu coloco a imposição do como o outro tem que pensar. E a gente vê conflito, a gente vê brigas, a gente vê guerras às vezes, né? Guerras psicológicas com relação à imposição de como que o outro tem que seguir, porque eu acredito que seja isso. Eu sempre falo isso. Então, de sexta-feira não pode comer carne. E aí, eu acho um absurdo aquela pessoa que come carne. Ué, mas eu não como carne. Não quer dizer que o outro não possa comer carne. Mas se o outro come carne, a minha relação com ela está acabada. Ou eu vou impor ela que não coma carne. Então é importante isso para que a gente possa refletir, né, junto essa minha angústia quando essas questões começam a borbulhar no meu dia a dia. E a gente sempre vai pautar no nível de prejuízo, seja comigo para com o outro. Eu sempre vou pautar o nível de angústia. Às vezes a angústia vai estar pautada muito vinculada à relação com o outro, à relação de perdas, à relação de distanciamento. Isso vai ser um dado importante para que eu possa refletir. Mas também o paciente ele vai ter que estar mobilizado para que ele possa refletir sobre esses conflitos, essas angústias que estão ocorrendo no seu dia a dia. Então é importante, eu trouxe nessa reflexão, porque onde eu achei muito preocupante, achei muito grave essa questão, esse fanatismo religioso e o sofrimento que as pessoas tinham. Eu até ouvi as pessoas falarem, pode ser equiparado a uma lavagem cerebral. Então é importante que a gente pense, porque as pessoas começam a se desconstruir apenas por ter um preenchimento de acolhimento, de aceitação, e se coloca numa questão, numa situação, num envolvimento, que aí a gente pode pensar nos relacionamentos abusivos, que eu justifico porque que está acontecendo aquele abuso. Eu justifico porque eu não consigo sair daquela relação. Isso é importante, perceber isso, porque eu estou sim viciado, estou sim dependente daquela relação abusiva, seja fanatismo, seja uma relação física, seja uma questão aí não química, uma questão química. Então a base, que é um preenchimento de um vazio, que a gente chama de vínculo compensatório, eu estou tendo esses comportamentos ou esse uso para compensar um vazio ou uma angústia que eu tenho. Na tirada dela, parece que eu não existo. E às vezes eu ouço muito, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou viver agora? E aí, eu sempre falo com o paciente, eu preciso agora construir ou às vezes reconstruir o meu eu. Porque a sensação é essa, de eu não conseguir dar conta. E aí eu preciso todo de um processo, de um trabalho, para que eu possa desenvolver uma qualidade de vida saudável com o meu eu constituído. E não sendo preenchido pelo externo, não sendo preenchido por alguém ou por algo. Porque aí nunca eu serei o eu inteiro. Sempre eu vou estar sendo substituído, preenchido por algo que é externo. E fantasiosamente, nunca isso vai ser suprido em relação a esse meu eu inteiro por mim mesmo. Obrigado e até a próxima semana.